Hello, revolucionário! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos abordar um tema crucial para quem trabalha com emagrecimento. Como lidar com as questões emocionais que os seus pacientes têm que geram dificuldades para esse processo de perda de peso. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos conteúdos valiosos que nós sempre preparamos aqui para você. A gente começar a entender todas essas questões relacionadas ao processo de emagrecimento e conseguir ajudar esse cliente de forma efetiva, já que essas emoções geram toda uma oscilação no comportamento do seu cliente, é preciso compreender como isso vai influenciar o emagrecimento. E eu já vou te adiantar, para cada pessoa funciona de uma forma diferente. Por isso, uma das ferramentas mais valiosas para compreender as questões emocionais do seu cliente é a análise de perfil de emagrecimento. Por quê? Conhecendo os perfis de emagrecimento, fica mais fácil decifrar quais são as emoções que estão bloqueando o emagrecimento de cada cliente. E quais são esses perfis de emagrecimento? Nós temos 5 perfis de emagrecimento e todo mundo possui os 5 intensidades diferentes. Esses perfis são o falso magro, o compulsivo emocional, o alto risco, o pesado e o estético. E a formação desses perfis acontece devido a bloqueios emocionais causados pelas situações que aconteceu principalmente durante a primeira infância, gerando bloqueios emocionais como o medo da rejeição, abandono, manipulação, humilhação e o medo de ser trocado, excluído ou traído. Identificar esses bloqueios facilita o suporte emocional necessário para que os nossos clientes possam perder peso de forma efetiva. Contudo, além de entender quais são os perfis de emagrecimento que o seu cliente tem para conseguir decifrar esses bloqueios emocionais, você precisa entender o que existe por trás dessas emoções e qual é a verdade que faz com que elas dificultem o processo de emagrecimento. Todos esses bloqueios que eu comentei são bloqueios que fazem parte da causa raiz que impedem as pessoas de perderem peso. Agora eu quero te mostrar aqui algo que eu só revelo nas minhas formações, mas eu decidi liberar aqui para você. Isso aqui se chama a tabela de Hawkins. De acordo com as emoções que os nossos clientes sentem durante o seu processo de emagrecimento, esse emagrecimento também vai ser bloqueado. Então, pega aqui essa chave. Nós temos os bloqueios emocionais de acordo com os perfis de emagrecimento. Aqui nesse canal já tem uma aula completa sobre os perfis de emagrecimento que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você assistir. Agora, de acordo com a emoção que esse cliente sente ao longo do seu dia, esse emagrecimento também acaba sendo bloqueado. De que forma? Se o seu cliente está sentindo a emoção abaixo do desejo, ele não consegue emagrecer. Então, as pessoas que se sentem humilhadas, se sentem culpadas quando comem, estão em um processo de apatia, não estão nem pensando em querer perder peso, ou se sentem tristes, arrependidas quando comem, se sentem tristes quando provam uma roupa, têm ansiedade ou medos, ou até também o próprio desejo de emagrecer. Por quê? Porque o desejo ele é mental. Então, até a fase do desejo, pensando nessas emoções, que são as emoções que nós sentimos no nosso dia a dia, o teu cliente ele não emagrece, esse emagrecimento está bloqueado. Quando ele começa a se movimentar pela força do ódio, sim, tem pessoas que vão buscar o emagrecimento pela força do ódio. Com certeza você já ouviu alguém falar, ai, tô indo treinar na força do ódio. Ou a pessoa, por exemplo, se separou e quer mostrar lá pro boy, pra gatinha, que agora ele tá por cima, vai emagrecer. Ele vai na força do ódio, ali com rancor, com raiva, mas ele já consegue se movimentar em direção ao seu emagrecimento. Só que esse emagrecimento não é sustentável, já vou te contar por quê. E aí ele vai aumentando, né? Vai modificando essas emoções. Quando ele acessa a emoção da coragem, que faz com que ele esteja aqui, ó, na afirmação, esse emagrecimento já começa a fluir, porque ele já começa a alcançar frequências mais elevadas. E vai subindo, subindo, subindo a partir do tratamento da terapia de emagrecimento comportamental, fazendo com que esse cliente passe a aumentar essa frequência, usando técnicas
assertivas que façam que ele consiga liberar perdão para si mesmo e para as pessoas que estão bloqueando esse emagrecimento e acesse o verdadeiro amor próprio. Então, o que ninguém te conta sobre como as emoções influenciam o processo de emagrecimento é que, primeiro, você precisa saber qual é o perfil de emagrecimento do teu cliente. Se você não sabe qual é o perfil de emagrecimento do teu cliente, ele vai estar revivendo todos esses traumas que faz com que ele sinta determinadas emoções que bloqueiam o seu processo de emagrecimento. Depois de identificar o perfil de emagrecimento, precisa entender quais são as emoções relacionadas a determinadas frequências que ele vive ao longo do seu dia a dia, que está relacionada a essa tabela de Hawkes. Agora, para você compreender e fechar aqui tudo que eu estou falando para você. Quando nós falamos de frequência, o que é que isso significa? Isso aqui é uma grande chave do processo de emagrecimento. Todos nós funcionamos de forma metafórica como uma antena de rádio. Então, tudo que está dentro da nossa mente inconsciente sintoniza aquela mesma informação. Imagina que eu, você, o seu cliente, nós somos uma antena de rádio. E aquilo que eu penso relacionado ao que eu sinto interfere na informação que sai do que nós chamamos do nosso campo eletromagnético. Então, imagina assim, eu tô aqui pensando em, ai, meu Deus do céu, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Esse pensamento tá só no meu consciente. Dentro de mim, eu sinto raiva, sinto ódio, sinto vergonha, sinto culpa e sinto as emoções relacionadas ao meu perfil, que faz com que eu sinta emoções de baixa frequência também. E por que isso bloqueia tanto o emagrecimento? Tudo que sai de mim, através do meu campo eletromagnético, retorna. E essa é a grande chave de trabalhar as emoções no processo do emagrecimento comportamental. Por quê? Se nós não entendemos quais são os bloqueios emocionais relacionados a cada perfil de emagrecimento e como esses bloqueios desencadeiam outras emoções de baixa frequência na vida do teu cliente, ele não perde peso, porque o campo eletromagnético dele faz com que ele atraia para a vida dele mais daquilo que ele está emanando. Dessa forma, se a gente não tratar a causa raiz e não trabalhar as emoções para aumentar essa frequência, o seu cliente até pode perder peso, porém, ele vai ter uma maior probabilidade de ficar preso no efeito sanfona ou de compensar toda essa causa raiz que acontece no que eu chamo do falso resultado do emagrecimento. Agora me conta, você já tinha parado para pensar que as emoções vão muito além do que apenas entender qual é a emoção, entender quais são os gatilhos e tentar trabalhar aquilo ali apenas no consciente? Se esse assunto aqui foi interessante para você, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e ativa as notificações, porque aqui nós te ensinamos o verdadeiro emagrecimento, que é o emagrecimento comportamental. E se você tem interesse em se transformar em um terapeuta de emagrecimento comportamental, que consegue identificar os perfis de emagrecimento desde a primeira sessão, descobrir quais são os bloqueios que impedem o emagrecimento e cuidar das emoções do teu cliente com um olhar mais holístico, já se inscreve na nossa lista de espera para a próxima turma da Universidade do Emagrecimento Comportamental, que está embaixo desse vídeo. E aproveita para baixar um presente que eu deixei disponível para você. Até a próxima!